TV Câmara, Campinas. Olá, você acompanha agora a transmissão ao vivo de duas audiências públicas aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. A primeira audiência pública que é promovida pela Comissão de Constituição, Legalidade e Redação aqui da Casa, trata-se da discussão de um projeto de lei do vereador Rafa Zimbaldi, que é o presidente aqui da Câmara Municipal de Campinas. O projeto trata-se da redefinição se um projeto é complementar ou não. E em seguida, às 10h30, a comissão discute também um projeto de autoria do Executivo, que dispõe sobre a readequação da estrutura da Mata Santa Genebra. Em instantes, você fica com o início da audiência pública. A primeira, que é a discussão do projeto do presidente Rafa Zimbaldi. Bom dia, senhores e senhoras, público que nos assiste pela TV Câmara. Bom dia, senhores vereadores, vereador André Von Zuben, vereador Zé Carlos, vereador Rafa Zimbaldi. Nós estamos dando início, nesta manhã de quarta-feira, à 16ª audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Campinas, onde a Comissão de Constituição e Legalidade dessa Casa Legislativa informa que o projeto de lei 146/2015, processo 21.9057, de autoria do vereador Rafa Zimbaldi, presidente desta Câmara, foi apresentado e que altera a redação do parágrafo 1 do artigo 141 da Lei Orgânica do município de Campinas. A mesa dos trabalhos está composta por esse vereador que vos fala, pelo autor do projeto de lei e pelo procurador Robert Wallace Santos e o assessor de gabinete da presidência, Reginaldo Moretti. Já dando início aos nossos trabalhos, passo a palavra ao proponente, vereador Rafa Zimbaldi, para suas considerações. Bom dia a todos. Quero cumprimentar nosso presidente neste ato, representando o vereador Tiago Ferrari, da Comissão de Constituição e Legalidade, vereador Marcos Bernadelli, cumprimentar o vereador André Von Zuben, líder de governo, vereador José Carlos, presidente da Comissão de Política Urbana, cumprimentar aqui também o nosso procurador, o Robert Wallace, o Dr. Reginaldo Moretti, a todos aqui presentes. Presidente, na verdade, esse projeto muito simples, né, uma mudança de redação na lei orgânica do artigo 41, que o entendimento é bem dúbio, e nós tivemos, por várias vezes, situações aqui na Câmara de retiradas de projetos da pauta, porque muitas vezes, por exemplo, eu, na qualidade de líder de governo, por exemplo, nos 2 primeiros anos, nós tivemos, por umas 3 ou 4 vezes, fazer a retiradas de projetos que, no entendimento da Secretaria de Assuntos Jurídicos, dos procuradores da Prefeitura, de que o projeto era projeto de lei ordinária, e o entendimento dos procuradores aqui da Câmara era o projeto de lei complementar. E, nesse inteirinho, muitas vezes o Executivo discordava, não queria fazer a alteração do processo. Já aconteceu também em projetos de vereadores aqui da Casa, e quero cumprimentar aqui o vereador Arthur Orsi, aqui presente. Então, a mudança é no parágrafo único, dizendo e deixando claro de que os projetos de lei, os projetos de leis complementares
serão os elencados no artigo 41. Código Tributários do Município, Código de Obras, Estatuto dos Servidores Municipais, Plano Diretor, Desenvolvimento Integrado e as legislações urbanísticas, criação de cargos ou funções e aumento de vencimentos, vantagens, estabilidades e aposentadorias dos servidores, zoneamento urbano, permissão e concessão de serviço público, concessão de direito real de uso, alienação de bens imóveis, aquisição de bens imóveis, inclusive doação com encargos, autorização para efetuar empréstimo de instituição particular, infrações políticos administrativas, atribuições do vice-prefeito, criação de subprefeituras, administrações regionais ou órgãos semelhantes e Procuradoria-Geral do município. Então, o caput do artigo 41 diz: as leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Câmara, observados os demais termos da votação das leis ordinárias, ou seja, 17 votos. Parágrafo único, dependerão também do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, aprovação e as alterações das seguintes matérias. Nós mudamos o parágrafo único para: as leis complementares são as concernentes às seguintes matérias. Essa que eu fiz a leitura agora. Então, eu acho que é isso. Projeto bastante simples, só mudança de redação para deixar bastante claro. E aí eu não sei, presidente, se o procurador ou... então, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Eu acho que o doutor Reginaldo gostaria de fazer uma colocação também. Antes, porém, eu quero consignar a presença do vereador Arthur Orsi, consignar também a presença da Silvana Bigolin Ferreira, assessora do secretário Dário Saad, secretário municipal de esportes, do Marcos Vinícius, assessor do vereador Pastor Elias, consignando ainda, antes das palavras do nobre assessor Reginaldo Moretti, que a convocação dessa audiência pública ela foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município, no último dia 4 de agosto, terça-feira, cuja cópia repográfica está juntada às folhas 12 desse protocolado. Consigno também a presença do vereador Luiz Henrique Cirilo, do doutor Henri Charles Ducre Júnior, assessor Comissão de Constituição e Legalidade, do Maurício Augusto Simões, assessor da Comissão também de Constituição e Legalidade. Doutor Reginaldo, por gentileza, o senhor tem a palavra para suas considerações. Perfeito. Senhor presidente dessa sessão, dessa audiência pública, doutor Marcos Bernardelli, presidente dessa casa, Rafael Zimbaldi, doutor Robert, nosso procurador, líder de governo, André Von Zuben, Cirilo, vereador Arthur, vereador Zé Carlos e demais presentes nessa audiência pública, meu bom dia. A título de complementação, senhor presidente, neste período aqui de 7, 8 meses, foi solicitado à presidência 14 pareceres da Procuradoria em relação ao projeto de lei tramitando nessa casa, concernente ao tema se era projeto de lei complementar. Desses 14, a Procuradoria da nossa casa encaminhou 9 solicitando a transformação em projeto de lei complementar. Desta forma, a necessidade desta transformação para que não há duplo entendimento da casa ou mesmo até dos nossos procuradores que têm atuado com bastante proeza sobre o tema. São essas as minhas considerações que eu deixo registrado por aqui. Agradeço, senhor presidente. Pois não, o vereador Rafa Zimbaldi. Presidente, só para deixar registrado, embora a apresentação tenha sido feita por este vereador, mas essa foi uma orientação da própria Procuradoria Jurídica desta casa, tá? Então, nós apresentamos seguindo esta orientação
porque nós temos vários projetos, como colocado pelo Dr. Reginaldo, com esse tipo de problema. Então, é importante que nós façamos essas alterações. Manuseando aqui o protocolado, vereador Rafa Zimbaldi, nós já temos o parecer favorável da Comissão de Legalidade. Ele também é embasado exatamente nesse parecer da nossa analista legislativa jurídica, e eu peço o Vênia para destacar aqui o tópico final. Abre aspas. Assim, há quem possa entender que as matérias elencadas no parágrafo único, embora dependem de voto favorável da maioria absoluta dos membros dessa Casa, não devem ser tratadas como leis complementares. Entretanto, prevê o artigo 69 da Constituição Federal, abre aspas, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta, fecha aspas, de tal forma que não há como se fazer tal distinção. Dessa forma, a nova redação apresentada nesse projeto vem para suprir tal ambiguidade, deixando claro que aquelas matérias deverão ser tratadas no campo das leis complementares. Eu, como regra da Casa, passo a palavra aos novos vereadores pela ordem de chegada, inicialmente ao vereador André Van Zuber. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Marcos Bernardelli. Preside hoje a Comissão de Legalidade. Presidente da Casa, Rafa Zimbaldi, que é proponente dessa alteração na lei orgânica do município. Demais colegas aqui presentes. Queria reiterar a fala do presidente Rafa Zimbaldi, que propôs essa alteração, junto com vários outros vereadores, porque, de fato, a forma como está redigido esse parágrafo, ele é passivo de gerar algumas dúvidas de interpretação e, consequentemente, qual é a forma correta do encaminhamento aqui dos projetos, seja como lei ordinária ou lei complementar. Então, na verdade, a minha fala aqui é só para corroborar essa posição e dizer que, com certeza, a partir da aprovação dessa lei, nós teremos muito mais clareza e definição do que, de fato, deve ser tratado como lei complementar. Então, por isso, eu saúdo a iniciativa e já coloco a posição desse vereador aqui favorável para que a gente possa rapidamente ter essa mudança na nossa lei orgânica, de forma a deixar mais claro esse aspecto. Então, seriam essas minhas palavras. Muito obrigado pela oportunidade. Consigno também a presença do nobre vereador Tiago Ferrari, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, a quem eu solicito que me substitua. Continuemos. Passo a palavra, então, para o vereador José Carlos da Aparecidinha. O senhor não quer falar, vereador? Ao vereador Arthur Orsi. Bom dia a todos. Queria cumprimentar os membros da mesa, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes, senhor presidente. Primeiramente, queria congratular e parabenizar a Procuradoria Jurídica da Casa, a pessoa do procurador Robert, que está aqui presente. Sem dúvida, a Procuradoria tem feito um excelente trabalho, né, a partir do momento que nós começamos a ter alguns questionamentos que já vinham há algum tempo, gerando dúvidas quanto à interpretação, seja pelos dispositivos da lei orgânica, pelos dispositivos do regimento interno. E, ultimamente, nós temos visto que a Procuradoria tem emitido para pareceres claros, objetivos e muito bem elaborados, doutor Robert, para dirimir todas essas e sanear todas essas dúvidas que acabaram por comprometer uma série de procedimentos realizados aqui pela Câmara Municipal. Não é à toa que nós tivemos aí, nesse ano e no ano passado, algumas leis que foram declaradas inconstitucionais em função de vícios na tramitação do projeto nesse legislativo.
Então, a alteração do parágrafo único do artigo 41, na verdade, ela volta a ser aquela redação original que foi promulgada na Lei Orgânica em 1990, né, onde se estabelece de forma clara quais são os dispositivos que efetivamente são leis complementares. E, recentemente, nós já tivemos um outro parecer brilhante também, elaborado pela procuradora Rafaela, né, o qual nós mencionamos aqui na sessão passada, tratando sobre a definição do que se entende como legislação relativa ao Código de Obras. Então, todas as leis concernentes aí à publicidade, a alvarás de funcionamento, alvarás de aprovação, radiocomunicação, enfim, todas aquelas elencadas no artigo 181, que até então acabavam passando despercebidas aqui, né, e eram legislações que se enquadravam não como diplomas que integravam o Código de Obras, mas como diplomas até de leis ordinárias. Eu cito um exemplo aqui, que é, por exemplo, os projetos que trataram anteriormente da questão da regulamentação da telefonia celular, né, que lá está claramente que tem que ser tratado como uma extensão do Código de Obras. Então, queria, nesse momento, mais uma vez, enaltecer o trabalho da Procuradoria Jurídica, que numa casa de leis, numa casa onde nós temos que prezar pelo estrito cumprimento, né, dos ditames constitucionais, dos ditames da lei orgânica do município. A casa tem hoje um respaldo por parte de vocês, doutor Robert, muito importante para nortear e para disciplinar efetivamente, né, aquilo que nós devemos trazer do ponto de vista da adequação jurídica da tramitação dos projetos nessa casa. E, mais uma vez, ressaltar aqui que o próprio Executivo Municipal, não só esse, mas como os outros executivos municipais, não tem tido o cuidado de mandar para essa casa os projetos de lei devidamente enquadrados como lei complementar ou como lei ordinária, por falta até de uma orientação. Então, essa casa está norteando agora e orientando o próprio Executivo a como devem os projetos serem encaminhados, tendo em vista, volto a dizer, essa brilhante assessoria que a Procuradoria, os novos procuradores, o doutor Luiz Antônio, também tem dado a essa casa. Então, a nossa manifestação aqui é simplesmente no intuito de cumprimentar a Procuradoria, de cumprimentar vocês, servidores da Procuradoria, os demais servidores, os analistas legislativos, que também têm prestado um trabalho importante às comissões, pelo trabalho excelente que têm desempenhado aí já nesse começo de exercício aí da função pública aqui nessa casa. Parabéns, doutor. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os demais servidores. Vereador Luiz Henrique Cirilo, Vossa Excelência está com a palavra para suas considerações. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar o vereador Marcos Bernardelli pela presidência e condução dos trabalhos dessa audiência pública, ao nosso presidente dessa casa, vereador Rafa Zimbaldi. O que é extremamente importante, essa emenda à lei orgânica, essa proposta de emenda à lei orgânica, concisa, simples, mas de um significado abrangente. É extremamente importante para nós que operamos dentro dos limites do processo legislativo e com a lei orgânica em cima de cada mesa para que possamos definir a legislação municipal, que não haja dúvida, que a letra da lei seja precisa, com uma redação clara, para que não haja dúvidas e não ocorram aberrações e mesmo interpretações duvidosas.
Nós, que somos da área jurídica, entendemos que existem inúmeras interpretações recepcionadas pelo direito. E uma das mais usuais é a interpretação gramatical. E, se lido com atenção o atual artigo 41, evidentemente, a redação deixa uma dúvida, uma situação ambígua, que pode, evidentemente, causar, como já dito pelo vereador Arthur e por outros vereadores que já ocuparam a tribuna para discutir essa matéria, uma situação extremamente duvidosa. Então, essa nova redação, vereador Rafa, contempla aquilo que hoje nós precisamos, ter uma lei segura para que possamos, evidentemente, nortearmos o destino da nossa cidade. Parabéns por essa propositura. Acho que vem no momento oportuno para que nós possamos discutir o plano diretor, a nossa cidade como um todo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cirilo, pelas suas considerações. Feita as arguições pelos nobres edis, eu passo a palavra para o público presente. Por gentileza, quem queira fazer indagações, o microfone está à nossa esquerda e à direita do plenário. Como não temos mais nenhuma indagação a ser realizada, presidente Rafa Zimbaldi, às 10h04, agradecendo a presença de Vossa Excelência, do vereador André Von Zube, do vereador Zé Carlos, do vereador Arthur Orsi, do vereador Luiz Henrique Cirilo e do vereador Tiago Ferrari, e dos procuradores, procurador Robert Wallace e do assessor de gabinete, Reginaldo Moretti, do Marcos Vinícius, da Silvana, do Maurício e do Henry. Nós estamos dando por encerrada a 16ª audiência pública sobre o projeto de lei de modificação da Lei Orgânica do Município 146/2015, processo 219057, de autoria do nobre vereador Rafa Zimbaldi, que altera a redação do parágrafo 1 do artigo 41 da Lei Orgânica do Município, cumprindo assim o que determina a nossa legislação. Antes, porém, fazer um comunicado. Faleceu, na manhã do dia de hoje, a mãe da secretária Solange, secretária de Educação, a dona Nair Viloncon. O sepultamento vai ser realizado às 15 horas no Cemitério da Saudade. É com pesar esse comunicado, e os vereadores que por lá puderem, pelo menos de forma carinhosa, abraçar a nossa secretária, essa presidência agradece. Encerramos os trabalhos às 10h15. Bom dia a todos. Muito obrigado pelos funcionários que colaboraram para a realização dessa 16ª audiência. Neste momento, você está acompanhando o encerramento da reunião promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade e Redação, que acontece aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Neste momento, foi encerrada a primeira audiência pública para discussão do projeto do presidente da Casa, vereador Rafa Zimbaldi, do PP. A primeira é uma proposta de emenda à lei orgânica de autoria do Rafa, que dispõe sobre alteração técnica, que tem como objetivo deixar clara e isenta de dúvidas quais matérias devem ser regulamentadas por meio de lei complementar. Essa proposta foi feita em conjunto com o presidente e também a Procuradoria Jurídica da Casa. E, segundo um dos procuradores, chegaram até as comissões 14 pareceres
de lei que, ao invés de ser projeto de lei, deveriam ser projeto de lei complementar. E desses 14 projetos que chegaram, 9 deveriam ser projeto de lei complementar, o que poderia prejudicar a constitucionalidade desse projeto e tornar ele não poderia ser sancionado nem aprovado aqui pelos vereadores da Casa. Por isso, essa proposta do presidente da Casa. E neste momento vamos conversar com o presidente Thiago Ferrari, que preside a Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, responsável pelas audiências públicas que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Olá, vereador. Vereador, o primeiro projeto discutido hoje foi referente à readequação na lei orgânica sobre os projetos de lei se transformarem em projeto de lei complementar. O fato de ocorrer esse erro em alguns projetos, o que acarreta? O que pode acontecer se um projeto não for denominado da forma correta? O projeto é nulo, ele tem que ser readequado. E como estava tendo muita dificuldade de interpretação, e isso também prejudicava o bom andamento processual aqui dentro da Câmara, a mesa entendeu por bem regulamentar isso de uma forma que não pairasse dúvidas. Então a gente tem que fazer parabenizar não só a mesa, mas a Procuradoria da Casa, as coordenadorias de processos, dos processos legislativos aqui, que entenderam essa dificuldade, e essa modificação dá mais clareza e dá mais segurança para a tramitação dos processos aqui dentro dessa casa. Então, voltando à pergunta que você fez, quando o projeto não respeita os requisitos legais, os requisitos formais, ele é nulo. E muitas vezes, em função dessa divergência, o processo ou voltava ou ele tinha que ser refeito. Agora, com essa modificação, deixa mais claro, dá mais segurança e dá mais tranquilidade na tramitação dos projetos, para que eles possam ter um processo legislativo sem essa turbulência da margem que dava com relação à interpretação. Então, é muito importante essa modificação, dando clareza, dando tranquilidade nessa tramitação processual dentro da casa. E o senhor, na condição de presidente da Constileg, recebia muitos projetos que vinham dessa forma? Exatamente. O que a gente sentia muitas vezes é que quando a Comissão de Constituição e Legalidade ela analisa o projeto, ela analisa a parte formal do projeto. A parte processual, se a adequação dela está processual, é a cargo da presidência. O presidente da casa ele é o saneador do processo. Ele que verifica se ele está tramitando da forma correta, se ele foi qualificado da forma correta, se ele foi instruído da forma correta. Então essa daí é uma competência, uma responsabilidade do presidente da casa. Quando vem para a comissão analisa a parte formal. O que a gente percebia muitas vezes que
essa dificuldade de interpretação era provocada na reunião da Comissão de Constituição e Legalidade ou mesmo na votação do projeto, quando ele estava em primeira votação aqui no plenário. E isso é pior ainda. Então, com essa modificação, a gente tira essa falta de clareza da interpretação. O próprio trabalho da Comissão de Constituição e Legalidade, quando um projeto vier tramitado de forma errada, a gente já devolve para a presidência para que ela possa adequar esse processo. E quando a gente colocar o processo em votação, em primeira votação com relação à legalidade, não vai ter esses problemas que muitas vezes eram questionados. Acho que na sessão passada, salvo melhor juízo, a gente teve um questionamento dessa ordem. Então é importante que a gente possa dar transparência e tranquilidade para todos os projetos que correm aqui dentro dessa casa. E para finalizar, vereador, hoje é uma das primeiras audiências promovidas pela Constileg. Semana passada já aconteceu uma reunião da comissão e eu gostaria que o senhor fizesse um balanço das atividades do primeiro semestre e suas expectativas para esse semestre, segundo semestre de 2015. Olha, nós assumimos a comissão com uma proposta de ser extremamente legalista, na dúvida da interpretação quanto à legalidade, a gente optar pela segurança jurídica e respaldar aqui todo o trâmite processual dentro da casa. E isso resultou em duas coisas. A primeira é que, infelizmente, nós tivemos que arquivar muitos dos projetos apresentados. E, em decorrência disso, nós estabelecemos um critério de que nós possibilitaríamos para os vereadores, para os autores, tentar corrigir os vícios formais, os vícios de legalidade desse processo. Mas resultado do primeiro semestre é que a gente arquivou 3 vezes mais processos do que os outros trabalhos das outras comissões. Mas também tem o lado bom, que a gente não teve nenhum veto do Executivo. Todos os projetos passados aqui nesta casa, no primeiro semestre, aprovados na questão da legalidade e aprovados aqui em plenário com relação a mérito, não tiveram veto do Executivo. Isso demonstra a estruturação e a fundamentação da Comissão de Constituição e Legalidade e demonstra que a casa está respaldada nesse sentido. Então é importante a gente frisar isso, é importante a gente até explicar para a população, as pessoas que estão nos ouvindo, que muitas vezes vêm projetos meritórios, projetos que são importantes para a cidade na Comissão de Constituição e Legalidade, e muitas vezes são arquivados, mas são arquivados porque eles não preenchem alguns requisitos que vão dar vícios de formalidades futuramente. Então, às vezes a pessoa fala, pô, mas o projeto era tão meritório e vocês arquivaram. A gente não está fazendo um julgamento, um juízo de valor com relação ao mérito. A gente está vendo se o projeto está adequado, está dentro da competência da Câmara de Vereadores. A gente não está extrapolando alguma ordenamento constitucional, ordenamento jurídico, e estando adequado, a gente passa para a primeira votação e passa para as comissões de mérito. Então, foi um critério que a gente adotou, foi um critério que a gente tem que parabenizar também o presidente da casa, o vereador Rafa Zimbaldi, que nos deu amparo e estrutura para que a gente pudesse fazer toda essa tramitação, seja no aspecto formal e seja no aspecto da gente estar conversando com os vereadores, porque é muito importante. O vereador apresenta, ele tem uma demanda e, às vezes, com o arquivamento dessa demanda, é importante que a gente tente consertar. Então, a gente tem feito essa construção sendo legalista e, ao mesmo tempo, a gente dando oportunidade para que o vereador possa sanar algum vício que contenha no projeto que ele apresentou. E agora, às 10h30, vocês analisam o projeto do Executivo que dispõe sobre a reestrutura da Mata Santa Genebra, né? Exatamente. Uma coisa que eu gostaria também de deixar claro, Pamela, é que se vocês perceberam, quem acompanha as sessões legislativas, a gente não deu nenhum parecer oral. Todos os pareceres, mesmo as matérias que tiveram um trâmite com urgência, como foi o caso do Plano Municipal de Educação, que tinha prazo e que tramitou em regime de urgência, nós paramos a reunião, fizemos todo o relatório de forma formal, escrita, deixamos expresso todo o relatório
para que a gente possa ter respaldo, não só a casa, mas também a comissão com relação às decisões que nós estamos tomando. E também as pessoas que acompanham e que queiram acompanhar o trabalho da comissão, hoje a gente sistematizou, colocou alguns critérios e hoje tem tudo sistematizado, todo o trabalho da comissão. Isso a gente também tem que dar parabéns para a coordenadoria dos processos legislativos, que hoje, se a pessoa quiser procurar como foi o voto na comissão de legalidade dos vereadores, ela vai ter as justificativas, ela vai ter também o balanço de quantos relatórios cada um fez, quantos relatórios favoráveis, quantos relatórios desfavoráveis teve, quantas vistas cada um pediu, quantos processos estão parados no vereador. A gente tem cobrado também que se respeite os prazos legais. Então a gente vê que todos os projetos que estavam parados o ano passado a gente colocou em pauta, e hoje a comissão ela não tem nada atrasado, não tem nada parado, tudo está andando. E a gente está estabelecendo um procedimento e que deixa claro também para qualquer pessoa que queira acompanhar, está tudo transparente, está tudo claro. A questão de gênero também, que muitas pessoas questionaram, falei, a pessoa pode entrar dentro até do próprio site da Câmara, ela vai ter tudo isso sistematizado, se ela quiser também aqui tem na casa. Então é importante que a gente deixe claro para a população o nosso trabalho e deixe claro que aqui tem critério, que são critérios objetivos e critérios formais. E agora a gente vai ter a audiência da Mata Santa Genebra, da Fundação José Pedro de Oliveira. É uma demanda que há muito tempo a administração pública vem trabalhando com isso, a questão de 15 anos, a questão da estruturação, a questão da autonomia dela com relação à prefeitura. Então é importante a gente fazer essa audiência pública, olhar os aspectos formais desse projeto que está sendo apresentado, porque as pessoas às vezes não sabem, não têm a dimensão do que é a Mata de Santa Genebra. A Fundação José Pedro de Oliveira, ela é a segunda maior mata atlântica em área urbana do país. E se a gente for levar em consideração que no Rio de Janeiro, que é a maior reserva de mata atlântica urbana do país, ela foi reflorestada, se não contar essa parte que foi reflorestada no Rio de Janeiro, a Mata de Santa Genebra é a maior do país. E ela tem uma peculiaridade. Quando os proprietários da terra doaram essa mata para a prefeitura, para o município, eles colocaram uma cláusula que estabelece que eles não estavam doando a área da mata, eles estavam doando a sombra da mata. O que é isso? É a mata em si. Tudo que a prefeitura não conservar, perder de mata, ela vai voltar para os antigos proprietários, para os herdeiros. Então, por isso que é fundamental a Fundação José Pedro de Oliveira, porque é ela que mantém, ela que preserva, ela que estabelece os critérios de preservação, que estabelece os convênios para estudos, que tem muitos estudos de muitas instituições que estudam a reserva ambiental, e que então é ela que organiza e toma conta da mata. Então por isso ela é fundamental para a nossa cidade. Se a gente quer pensar em questões ambientais, a Fundação José Pedro de Oliveira precisa estar redonda, precisa estar respaldada, precisa estar forte. Porque, para se ter uma ideia, a mata ela fica em Barão Geraldo e ela faz divisa com Paulínia também. E a divisa que ela faz com Campinas também são todas áreas que estão em desenvolvimento. E precisa tomar cuidado para que esse desenvolvimento não prejudique a mata e acabe, no final, prejudicando até a sua extensão. Então é importante José Pedro de Oliveira forte, e é importante que a sua organização seja forte e que ela tenha autonomia para poder fazer toda a responsabilidade que os herdeiros, quando deram a mata, impuseram ao município. E hoje vai ser discutida a estrutura pessoal, né, que é a base, é o básico, pelo menos ter pessoas responsáveis e corretas, especialistas que cuidem desse patrimônio tão importante para a cidade de Campinas, né? Exatamente, cria um vínculo dos funcionários com relação à fundação, que o que acontecia? Havia um organograma, mas ele era preenchido, e esse preenchimento eram com cargos que eram transitórios. Isso não dá segurança jurídica, não dá continuidade no trabalho,
e não dá uma segurança com relação a todo a missão e o objeto que é a Fundação José Pedro de Oliveira. Então, com essas modificações, com essa determinação das responsabilidades, isso daí vai ficar muito mais claro e vai dar muito mais força e amparo para que a Fundação José Pedro de Oliveira possa cumprir sua missão principal, que é a preservação da Mata Santa Genebra. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, um bom dia a todos os telespectadores e você, Pamela. Obrigado. Reforçando então que às 10h30 nós retomamos a transmissão ao vivo da segunda audiência pública promovida pela Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, que vai discutir o projeto de autoria do Executivo que trata da readequação da estrutura da Fundação José Pedro de Oliveira, que é mais conhecida por nós campineiros como Mata Santa Genebra. E como o vereador Thiago Ferrari destacou, as reuniões da Constileg são transmitidas também ao vivo pelo canal 4 da NET e pelo canal 61.3 UHF. Lembrando que a entrada é pelo plenário, que fica na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, no bairro Ponte Preta. E após as transmissões ao vivo das reuniões da Constileg, que acontecem uma vez por semana, você confere a íntegra desta reunião no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas. Lembrando que toda a programação da TV Câmara você confere também no mesmo canal do YouTube. Por enquanto, nós aguardamos, em breve voltamos com mais informações e a transmissão da segunda audiência pública. TV Câmara Campinas.